pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Me chamo Nabila Kennedy, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo há 5 anos com consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos. Antes de qualquer orientação aqui sobre o trabalho de hoje, vou pedir desculpas a vocês pelo barulho, se você estiver escutando algum ruído desse vídeo por celular, tablet. Eu testei ele pela TV e vi que o barulho que vocês estão escutando aqui é do meu próprio notebook. Ele tá com esse barulho terrível. Eu não sei se é o cooler, se é o processador, mas ele tá parecendo um caminhão, tá horrível. Então, nesse caso, eu oriento a vocês, quem puder, tenta assistir o vídeo pela TV, né? Ficaria até melhor pela TV Smart, ou conectando o notebook através do cabo HDMI com a televisão, e ficaria melhor, certo? Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre o relatório de estágio na educação infantil, modelo tradicional. Eu vou exemplificar o passo a passo de como você deve desenvolver este trabalho. Lembrando que tem os modelos da estrutura já específica, né, no caso, para esse estágio da educação infantil, no último vídeo que eu publiquei. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, esse vídeo, que é o de gestão, tá até com anúncio. Aqui, pessoal, tenho o modelo na descrição. E no início desse vídeo também, eu falo direitinho como você deve baixar os textos aqui, ó, das leituras obrigatórias. Então, para você que está sem saber como baixar os textos, nesse vídeo do passo a passo do relatório de gestão, que é anterior a este que eu estou publicando agora, ele tem o passo a passo no início, tá? E aqui na descrição você já vê o modelo. Eu deixei o link do modelo da estrutura aqui, ó. Aí vou abrir e já vou mostrar para vocês diretamente desse. Ó, clicando sobre o da educação infantil, que é o que nós vamos tratar hoje, deixa eu carregar aqui rapidinho, deixa eu fechar mais uma aba. Eu vejo que algumas pessoas estão pedindo permissão, mas não precisa pedir permissão para você conseguir fazer o download, tá? Aqui atrás, o pessoal está indo aqui, impedir acesso para editar, não precisa. Porque quando você edita, você vai editar no arquivo na nuvem. Quando você quiser fazer download, você vai aqui em arquivo, fazer download, escolhe o modelo, por exemplo, Microsoft, né, o Word normal, aí você já consegue fazer o download e ter acesso à estrutura. Depois é só habilitar a edição, que tem aquela faixinha amarela que aparece, e você consegue já montar o seu trabalho dentro dessa estrutura que já está pronta. Deixei já a estrutura para elaboração de plano de aula, né, a validação do relatório, tudo certinho que eu vou mostrar aqui para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe com as pessoas que estão precisando dessas orientações, que eu tenho certeza que são muitos alunos que estão em dúvida, né? Tanto quanto a parte da elaboração do relatório, quanto a outra parte, que seria a documentação. E tem vídeo aqui no canal também sobre a documentação. Aqui, gente, ó, depois disso aqui, em habilitar a edição. Deixa eu fechar aqui. Habilita a edição e você já consegue editar normalmente. Então, nessa estrutura aqui, vocês vão colocar os dados da sua instituição, seja Unopar, Anhanguera, Uniderp, Pitágoras, o curso de licenciatura em pedagogia, o seu nome, aqui já está completinho, você só vai atualizar a data, que no caso o ano seria 2022, né, e sua cidade. Aqui na contracapa também, relatório apresentado à Universidade X, como requisito parcial para aproveitamento da disciplina de estágio curricular obrigatório 1, do curso de licenciatura, né, em pedagogia. O sumário eu já deixei atualizado para vocês, então não precisa mexer. Todos os dados que tem aqui, eu vou até mostrar para vocês. Todas as informações que tem aqui já estão atualizadas. Ó, já está tudo certinho a atualizar o início inteiro. Tá vendo? Não mudou nada. Então, vocês podem deixar. Aquele modelo que eles deixam no ambiente de vocês é que precisa ter alguma alteração. Mas como eu já baixei aquele, já resumi, só deixando o estágio de vocês, então não precisa. Nessa parte aqui da introdução, é como eu informei até no de gestão, é padrão. Vocês irão falar sobre o que foi realizado, que foi o estágio curricular obrigatório 1, na educação infantil, onde foi realizado, coloca o nome da instituição, o endereço, mas de forma bem superficial, tá? Quanto que, por que foi realizado, aí você vai falar com o intuito para que o estagiário, futuro profissional da educação, consiga unir a teoria que foi aprendido ao longo do curso com a prática. Aí vocês vão desenvolvendo por este segmento, né, por esse pensamento. Como foi realizado? Aí vocês vão colocar através da visita à escola, né, o acompanhamento com o professor regente. Aí vou colocar essas informações que já constam aqui no sumário, detalhando as etapas. E aqui eles falam quando foi realizado, vocês vão colocar a data, aí vocês vão colocar
foi realizado no dia, por exemplo, 10 de agosto a 30 de agosto do ano de 2022, na carga horária de 8 da manhã às 12, 1h30, às 3. Aí vocês vão colocando essas informações detalhadas. E os resultados obtidos, né? Essa parte dos resultados, vocês vão falar sobre o que isso significou para você com essa experiência, né? O que agregou para a sua vida profissional, sua vida acadêmica, o que você conseguiu ter mais noção, principalmente aqueles alunos que não tiveram ainda o contato com o ambiente escolar, que está tendo a primeira experiência. Aí vocês vão colocar meia página. Nábila, mas e se eu quiser colocar uma? Se você quiser colocar uma, gente, colocando meia ou uma, a nota vai ser a mesma coisa, desde que vocês respeitem o que eles estão solicitando aqui, ó, nessa parte, certo? Após isso, a gente já vai para a parte de leituras obrigatórias. Nessa parte das leituras obrigatórias, você deve desenvolver a contextualização, a interpretação de 1,5 página a 2. Eu sempre vou pelo mínimo, então eu iria de 1,5 página. Como eu expliquei para vocês no início do vídeo, né? No vídeo de gestão eu explico como você deve baixar o WinRAR, caso você não tenha um descompactador de arquivos. E aqui, ó, eu já fiz todo esse processo por conta do vídeo de ontem, né? E aqui tá a pasta de pedagogia, no qual contém os 3 estágios, tanto da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e o de gestão. Nós vamos acessar aqui o estágio na educação infantil e tem um artigo que eles disponibilizaram. Aí eu sempre oriento para o pessoal, você leu esse artigo e fala, Nábila, mesmo que eu li, eu identifiquei alguns pontos principais, mas eu não consigo fechar 1,5 página. Lembrando que vocês podem fazer a primeira contextualização, né, a interpretação sobre esse artigo, adicionando citações do próprio artigo como essa, ó, tipo essa daqui, Rocha, 1999, página 70. Aí já tem essa citação aqui que você vai referenciar de forma correta e já vai adicionando no seu texto das leituras. Caso não ache ainda que esse conteúdo ele seja o suficiente, o que vocês devem fazer? Vocês devem pesquisar o papel do professor e do ensino na educação infantil, PDF, TCC ou artigo no Google, que vai aparecer outros artigos, né, de outros autores que falam sobre essa temática, que você consegue encontrar mais citações, mais complementos para você fechar 1,5 página. Aqui, quando se trata dessa temática, né, vem tendo uma visão mais compreensiva do tema que eles abordam, porque tem muitos alunos que não identificaram ainda mais o que eu vou falar sobre esse tema. O papel do professor no ensino da educação infantil, ele demonstra como seria a atuação do profissional da educação neste segmento, ou seja, a atuação do professor no ensino da educação infantil, para vocês terem uma ideia, é voltada mais para a observação. É o campo da experiência, onde a criança ela vai desenvolver suas habilidades cognitivas, sensoriais, motoras, e o professor ele tem um papel fundamental para acompanhar e observar o desenvolvimento dessas habilidades, criando métodos, atividades que aguçam a criatividade, o raciocínio lógico, mas sem intervenção. É um processo mais de acompanhamento. Então é isso que vocês vão desenvolver ao longo dessas leituras obrigatórias. Lembrando, gente, 1,5 página. Agora nós vamos para a próxima etapa aqui, fechando aqui as leituras. Tem a parte do relato da análise do projeto político-pedagógico, PPP da instituição. Caso a instituição que vocês estão fazendo estágio, ou se não estão fazendo estágio, mas ainda está em construção, aí vocês vão ter que criar essas informações para que possa ter algum conteúdo, porque mesmo que a instituição ela não tenha um PPP, mas está em construção, você tem que colocar alguma coisa nessa parte e fechar 1,5 página. Então vamos voltar aqui para o plano de trabalho. Aqui tá as perguntas, né? Organização do currículo. Aí, análise do projeto político-pedagógico. Mesmo que não exista, vocês vão ter que criar. Mas é uma coisa muito padronizada. Então, se você está falando sobre uma escola que aborda, ou melhor, que trabalha no segmento da educação infantil, aí eles pedem a organização do currículo por disciplina, por tema, por área do conhecimento, por projetos ou outras formas, propostas de interdisciplinaridade. Então, você vai falar, por exemplo, o currículo, ela organiza o currículo, seja aqui por área do conhecimento, desenvolvimento de habilidades, enfim. Porque aqui fica até mais difícil ao se tratar da educação infantil. Em seguida, essa é a parte mais descritiva, você só vai seguindo as perguntas. Aí fala, do processo de avaliação, o que eu coloco?
Aí você vai ver o processo de avaliação da educação infantil é de forma qualitativa, né? Quais são os meios e métodos de avaliação do professor para com o aluno em sala de aula. Aí aqui, calendário, total de dias letivos. Aí vocês vão citar, por exemplo, são 292. Nábila, não tem projeto político-pedagógico, não consigo ter acesso a essas informações. Então, você cria algo baseado, né? Pode ver alguns modelos na internet, de uma data estimada, período de férias, recesso, planejamentos, reuniões, eventos. Aí você vai colocando assim, por exemplo, 284 dias letivos, período de férias 1 mês, 2 meses, entre dezembro e janeiro, recesso junho, julho, vai colocando planejamento, reuniões, aí você vai criando informações. Detalhar o funcionamento do conselho de classe, aí você vai, assim, para a educação infantil, não sei nem se isso se encaixa, né? Mas aí você vai colocar se tem o conselho de classe, se existir esse conselho de classe, vocês citam, se não, vocês podem deixar projetos desenvolvidos pela escola e os profissionais envolvidos. Se existe, por exemplo, algum projeto de iniciação da leitura na educação infantil, de alfabetização, né, que é mais viável, principalmente para as últimas turmas que já vai estar se iniciando nos anos iniciais fundamental. Então, vai ver se tem algumas atividades dessa. Caso não ache, vocês informem. Não precisa criar, nesse caso, que dá para ver que algumas questões aqui não tem nem saída. Atividades culturais e cívicas propostas para envolvimento da comunidade, por exemplo, festejos juninos, aí Dia das Mães, Dia dos Pais, formação continuada para os professores, planos, metas, ações, propostas, recursos e outros. Se existem os cursos de capacitação continuada, as metas para essa realização, as ações que existem na escola ou que já houveram durante o início deste ano. Aí vocês vão criar o PPP, ou melhor, as informações desse PPP através dessa organização dessas questões, mas como eu falei para vocês, de forma mais descritiva sobre o que está acontecendo. Se não tem esse PPP, vocês criem, tá? Nessa próxima etapa, eles falam sobre o relato da análise do plano de trabalho docente. Se vocês forem pela ordem ou se tentarem procurar no manual, vocês não vão encontrar, porque já passando do PPP que nós falamos anteriormente, depois já vem um roteiro para análise de materiais didáticos, e aqui, ó, o próximo já é o relato de análise de materiais didáticos da escola. Ou seja, esse relato da análise do plano de trabalho docente, eles querem que você realize a descrição de pelo menos 1,5 páginas falando como foi no caso, a observação em sala de aula, como seria a proposta de trabalho pedagógico do professor. Então, vocês vão falar essas informações mais situacionais, né, que foram vistas durante o estágio. Caso você não tenha realizado o estágio, vocês terão que criar como se vocês estivessem em sala de aula, 1,5 páginas. Aí vocês vão falar, por exemplo, foi observado que o docente, ele trabalhava com as turmas, por exemplo, do Jardim 1, na observação do desenvolvimento da criança sobre as atividades lúdicas, propostas. Ele trabalhava muito sobre essa metodologia X, aí vocês vão falando sobre a metodologia para render 1,5 páginas. No próximo, será o quarto, que fala sobre o relato da análise de materiais didáticos da escola. Aqui nós vamos retornar sobre os materiais didáticos, e aí vocês vão falar, por exemplo, tipos de recursos disponíveis na escola que podem ser utilizados como materiais didáticos, né? Aí vocês vão citar os principais recursos disponíveis pela unidade escolar para o desenvolvimento das atividades e que podem ser utilizados como materiais didáticos, seriam cartazes. Aí vocês vão citando o que tem. Caso você não realizou o estágio, ou se realizou não pegou essas informações, vocês vão citando alguns que estão aqui dentro mesmo, desse quadro que eles colocaram, entre cartazes, desenhos, DVDs, filmes. Vai citando isso. Aí em seguida você vai falar sobre a origem dos materiais. Alguns materiais foram cedidos pelo professor, ou foi adquirido pela equipe pedagógica, quais são os recursos da escola, os dos alunos existentes no ambiente de ensino. Aí vocês vão falando e caso não haja, como eu falei para vocês, terão que criar essas informações. Frequência de uso de cada material, por exemplo, se utiliza, isso aqui é muito bom porque vai fazer render, né? Então, se utiliza o acesso ao DVD da escola a cada 15 dias, né? As turmas fazem revezamento, aí vocês vão colocando dessa forma. Formas de uso dos materiais, base para as aulas de apoio, mediação,
Aí você fala que seria através de mediação do conteúdo que foi aplicado pelo docente. O uso é realizado em sala ou em outro espaço. Além da sala de aula, existe, por exemplo, uma videoteca, biblioteca, pátio escolar, uma sala específica para vídeo. Aí você vai citando essas informações. Na escolha do recurso, o professor considera aí que seria uma coisa muito específica da entrevista, né? Mas caso não haja essa entrevista, você cria essas informações e deduz o que seria o conteúdo e o grau de desenvolvimento, interesses e necessidades dos alunos, ou seja, aquele conteúdo que o professor propõe, ele vai adequar aquela realidade do aluno, a sua faixa etária, a adequação das habilidades que quer desenvolver, cognitivas, afetivas ou psicomotoras. Ou seja, ele escolhe aquele material, aquele recurso já com o intuito de trabalhar alguma habilidade específica. Aí vocês vão citando essa parte. Recursos específicos para alunos com necessidades educativas especiais, se existe esse tipo de recurso na sala de aula, na escola. Aí nessa parte fala sobre se existe, no caso, uma sala específica para guardar este material, esses recursos da escola, ou então é na secretaria mesmo, ou tem um almoxarifado. Aí vocês vão citando essas informações. Lembrando, pessoal, que é 1,5 página também, citando sobre esses materiais didáticos da escola. Então, não está em ordem, mas vamos aqui para a parte da entrevista com o professor regente. Nesse modelo que eu disponibilizei para vocês, essa parte da BNCC está primeiro, que foi do roteiro lá, né, do relatório. Mas vamos para essa parte. Então, aqui está dessa forma. Você vai citar, de forma descritiva, como informei a vocês, nome completo do professor regente, por exemplo, Maria das Neves, o ano que ela concluiu. Aí, no ano de 2012, realizou a sua graduação do curso de Pedagogia. Realizou algum curso de especialização? Aí você vai colocar, se sim ou não, o tempo de magistério e locais de atuação, caso houve, né? Não sei se isso é obrigatório. Participa de cursos de capacitação, formação continuada, os cursos ofertados pela escola, né, pelo município. Citar os últimos cursos realizados, aí você vai descrever caso haja. Visão sobre o ensino da respectiva disciplina. Ou, no caso da educação infantil, sua experiência no campo da educação infantil. Rotina de trabalhos nas aulas, como é a sua organização, seu planejamento, como é a metodologia, como desenvolve as atividades de ensino, utiliza vídeo, quais são os recursos que ela utiliza, seria filmes, desenhos, músicas, livros didáticos, computador, acesso à internet, né? Qual seria o processo de criatividade e ferramentas que se utiliza junto com a sua metodologia. O costume, costuma desenvolver atividades voltadas para o tema específico, como cultura afro-brasileira e africana, cultura indígena, em sala de aula. Aí seria uma resposta pessoal. Caso não houve esse estágio, vocês terão que criar. Recebe materiais de apoio enviados pela Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, para trabalhar os temas citados. Caso exista, vocês vão descrever, se não, vocês não precisam complementar essa parte. Como o professor consegue inserir a questão das TCTs em sala de aula, aí você vai ter que informar. E lembrando que essa parte aqui também é 1,5 página de entrevista com o professor regente, e não precisa colocar as perguntas, somente a parte textual. Então, nessa parte aqui será a proposta de atividade para abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC. Aí aqui, vamos dar uma olhada no plano de trabalho. Ele fala que você tem que analisar o levantamento dos itens para depois adicionar o roteiro da elaboração dessa atividade. Aí você vai falar sobre se existem apoios em materiais para os temas voltados para meio ambiente, economia, saúde, cidadania, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Se existe a equipe multidisciplinar na escola, se existir, você vai colocar os integrantes. E aí você vai colocar esse pequeno textinho informando essas orientações que eles estão aqui apresentando para vocês. E em sequência, vão usar essa tabelinha que eu já falei para vocês que está no modelo aqui, nesse link, tanto para a educação infantil quanto para o estágio de gestão. Vai estar através desse link, você consegue baixar. Já expliquei também o passo a passo para você fazer o download da forma correta, sem precisar pedir permissão, é só ir lá na opção de download, que você consegue, depois de habilitar a edição, já editar. Então, aqui, ó, você vai ter que escolher um tema. Por exemplo, eu vou abordar multiculturalismo, tema contemporâneo transversal, multiculturalismo, a quem será destinado? Aí eu vou falar alunos do Jardim 2, né? As crianças do Jardim 2,
Tempo de duração, 1 hora, 45 minutos. Na parte de objetivos, aí você vai citar os objetivos específicos para a elaboração desta proposta de atividade. Então, desenvolver atividades para o conhecimento da diversidade cultural. Vocês podem falar tudo que aborda, primeiro compreender o conceito de multiculturalismo ou outro tema que você quiser e depois desenvolver os objetivos específicos respeitando os verbos de ação. Desenvolver, criar, possibilitar, enfim, vai buscando no Google também outros verbos que você pode colocar nos objetivos específicos. A metodologia é o passo a passo. Você pode criar, por exemplo, 5 passos. No primeiro passo da atividade, o aluno será, sabe, vocês vão criando esses momentos. Os recursos a serem utilizados para essa atividade podem ser aquelas existentes na escola que você criou o texto inicial aqui. E a forma de avaliação, como é na educação infantil, você vai falar, foi de forma qualitativa, através da proatividade dos alunos, em realizar atividade em grupo. E você vai informando, em sequência, tem o relato da reunião pedagógica ou conselho de classe. Nessa parte sobre o relato de reunião pedagógica ou conselho de classe, vocês irão falar o que houve. Aqui, no caso, vai ter que seguir em formato textual, como eles estão pedindo, no mínimo de 1 página, descrevendo sobre o passo a passo da reunião pedagógica que houve, a reunião com o conselho de classe. Se caso vocês não estiverem fazendo estágio, vão ter que inventar ou pegar algum modelo na internet para descrever essa etapa, pelo menos 1 página, e citando, né? Por exemplo, é um relato, não é em formato de ata. Então, você vai falar, houve a reunião pedagógica no dia X, com a presença da equipe pedagógica, o diretor escolar, os responsáveis que estavam naquela reunião, para tratar sobre o assunto X. E aí você vai descrever os eventos que aconteceram. É só uma descrição, é um relato apenas. Sem muita formalidade quando eu falo, por exemplo, escrever por extenso, colocar data, não precisa. Datas que eu falo, aquelas datas finais, como está no modelo de ata do estágio de gestão, que seria o último. Esse aqui é mais de forma só descritiva, como as demais atividades. Fazendo essa parte, 1 página já está ok. Aí, nesse caso, aqui vocês vão apenas descrever aquelas informações contidas aqui, ó, que eu falei para vocês que seria no outro. O outro será apenas a proposta de atividade, vinculada a algum tema tema contemporâneo transversal como multiculturalismo, que foi exemplificado lá. E aqui você vai informar a existência dos materiais de apoio que existem na escola, a equipe multidisciplinar, se ela existe, quais são os integrantes, as atribuições de cada um representante dali, e 1,5 página, é o básico. Gente, esse estágio vocês têm que prestar muita atenção, porque até eu que já fiz há 5 anos esses trabalhos, e quando retornei para o tradicional, eu vi que você às vezes bate e fica, por que tem umas coisas que não está batendo, essa informação, e é o mesmo modelo padronizado, não mudou nada, porque é bem confuso se você não prestar bastante atenção no que se pede. E como não está em ordem, né, você acaba se enganchando, como eu acabei de fazer. O relato do processo de implantação da BNCC na escola, aí a gente vai aqui, o relato é aqui, ó. Roteiro para análise do processo de implementação da BNCC na escola. Aí você vai começar a fazer de forma descritiva, como nas demais atividades que eu citei para vocês. Então, vocês vão citar aqui, quando se trata da formação da equipe gestora, em formato de texto, sem as perguntas. Como a equipe gestora tem recebido formação para conhecer o documento? Então, eles estão recebendo formação, ou seja, uma capacitação para compreender o formato deste documento, como seria, está sendo através de encontros presenciais, online. Na parte de formação do corpo docente, quais as estratégias a equipe gestora tem proposto para garantir que os professores estejam preparados para trabalhar de acordo com o que preconiza o documento? Então, você vai falar sobre como está sendo a implementação, o direcionamento da gestão escolar para que a BNCC ela seja inserida no trabalho pedagógico, como o corpo docente tem sido envolvido para compreender a importância da BNCC, quais são os trabalhos que estão sendo realizados com a equipe pedagógica para que eles possam identificar a necessidade de trabalhar a BNCC em sala de aula, sempre identificando que se trata, por exemplo, da educação infantil, né? De que forma o documento tem sido discutido entre os professores, se há esse momento, né? Se existe esse momento de discussão, como acontece a condução desse processo. Essa é uma pergunta assim, que
Se você tiver a resposta, bem, se não, você pode seguir. Com qual frequência as formações para conhecimento do documento têm ocorrido na escola? A cada 3 meses, uma vez por mês, está sendo focado na compreensão de toda a equipe pedagógica, um trabalho mais intenso, né, um trabalho mais intensificado para que o professor, toda a equipe pedagógica compreenda sobre esse documento e a sua importância no ambiente escolar. Aí o material didático adotado pela escola está atualizado para atender as diretrizes da BNCC, ou seja, os recursos que a escola comporta estão sendo suficientes. Podem citar também os recursos existentes na escola. Os professores receberam formação sobre o material adotado e sobre como implementá-lo. Então, aí vocês podem, se sim, vocês descrevem se houve essa formação e eles podem falar se foi através de um curso ou algo específico. Se não, vocês podem pular. E tudo, gente, aqui, ó, vocês podem separar. Nem precisa através de parágrafo, porque algumas perguntas são curtas, né? Que no de gestão mesmo orientei o pessoal a dar um espaço de 1,25 no primeiro parágrafo, sem espaçamento entre linhas, só 1,25 no texto, para que possa identificar. Mas aqui pode fazer até texto corrido mesmo. Sobre o projeto político-pedagógico, como está sendo o processo de atualização do PPP da escola a fim de alinhá-lo às diretrizes da BNCC? Se está em construção o PPP, vocês terão que criar essas informações. Os professores têm sido envolvidos no processo de revisão curricular dos componentes curriculares em que atuam, com o intuito de adequá-los às competências e habilidades apresentadas para a BNCC, de que forma? Então, tem que identificar todas essas questões relacionadas ao PPP, ao conhecimento do professor para com a BNCC, e identificar se isso realmente está sendo efetivo dentro do ambiente escolar. As equipes docente e gestora pensaram em mudanças nos instrumentos avaliativos com o intuito de adequá-los aos direcionamentos da BNCC? Se sim, quais mudanças foram propostas? Se caso não houve, aí você não cita. Mas lembrando que essa parte aqui tem que ser pelo menos uma página e meia. Então, vocês vão ter que descrever, e só pode ser através de texto corrido, não tem como vocês criarem uma tabela ou algo, né? Como eu falei para o pessoal de gestão, que eu crio ali o plano de ação em formato de tabela, já para economizar espaço, ou melhor, para não escrever tanto, mas aqui não tem jeito. Aí a próxima seria o relato da análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor, que também será de uma página e meia, o mínimo. No roteiro para análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina, vocês irão falar de forma descritiva também, cada ação aqui que está sendo solicitada, né, no caso, cada ponto. E aí vocês terão que preencher uma página e meia, como eu citei para vocês, indicando os responsáveis pelo acompanhamento do professor na condução da disciplina, ou seja, seria o coordenador, algum responsável específico dessa equipe pedagógica, o pedagogo, que irá orientar sobre esse processo, mas como é da educação infantil, aí no caso você teria que aplicar ao campo, né? No caso, a educação infantil, voltada para o campo da experiência, seria nas turmas de Jardim 1, Jardim 2, aí você vai citar o processo de recebimento e validação do planejamento do professor, como isso ocorre, né, quando o docente encaminha para a equipe pedagógica, como eles recebem, as suas formas de avaliação para validar esse planejamento, o processo de observação das aulas, caso exista, se não houver, você não precisa adicionar. Nessa parte aqui sobre o processo de validação dos instrumentos avaliativos encaminhados pelo professor, aí você tem que identificar como isso é recebido pela equipe pedagógica, como seria a sua forma de avaliação também sobre a aceitação ou não dos instrumentos avaliativos, o processo de validação dos registros pedagógicos do professor. Nessa parte aqui sobre a validação dos registros, como a equipe pedagógica ela compreende essa validação, quais são os pontos-chave, os pontos principais. Para mim, esse aqui seria uma das etapas até mais complicadinhas. Eu acho que do relatório em si é a extensão, que uma página e meia para cada coisa, eu acho que é muita coisa. Mas esse em específico, eu acho que é o pior, gente. Sobre o processo de reuniões e orientações pedagógicas com o professor para fornecimento de feedback e demais encaminhamentos, como ocorre esse encontro, né, para transmitir essas informações, o processo de avaliação do alinhamento da atuação do professor às diretrizes oficiais para o ensino da área, ou seja, como ocorre, né, essa etapa da equipe pedagógica em identificar a atuação do professor, se está de acordo com os trâmites, com o ensino que ele está atuando,
A atuação da equipe pedagógica na resolução de conflitos entre professor-professor, professor-aluno, como a equipe pedagógica ela intervém, o pedagogo, o coordenador, né, todos os envolvidos. Como seria isso? Seria através de um debate entre um conselho, em uma reunião específica. Aí vocês irão citar essas orientações. Lembrando que é uma página e meia e eu acredito que esse daqui ainda seja uma parte mais problemática. No próximo, vamos aqui retornar. Tem os relatos de observação. Quanto aos relatos da observação, essa parte vai ser a que você descreve como foi a observação em sala que você teve, no qual o professor regente estava atuando, né? Como foi seu momento de observação das aulas. Para isso, eu acredito também que seja uma página e meia, que não está descrevendo, mas é bom você fazer já de forma descritiva também. Como aqui, ó. Eles falam que para o curso de pedagogia, a observação deve ser realizada em todas as fases da educação infantil. No caso, esse estágio. Aí você tem que citar quais foram as formas de abordagem do conteúdo pelo professor, a sua didática, a sua metodologia, postura assumida pelo professor durante as aulas, favorece ou inibe a aprendizagem dos alunos, ou seja, como seria a sua postura, como ele consegue o desenvolvimento das atividades, seria, por exemplo, de forma mais autoritária, seria uma forma mais flexível, principalmente ao se tratar da educação infantil, né, que é mais para um acompanhamento, a postura assumida pelos alunos durante a aula, né, se as crianças estão ali entretidas com o conteúdo, realmente está acontecendo o processo de aprendizagem, como se dá a participação dos alunos, como é da educação infantil, vocês podem citar, porque geralmente tem muito isso, né? Se eles fazem perguntas, questionamentos, colaboram com seus conhecimentos, mostram-se interessados através da aplicação da metodologia desse professor em sala, teve esses efeitos, quanto a estes aspectos apresentados, como ocorre a interação entre professor e aluno, de forma espontânea, respeitosa, atenta. Isso também vai ser muito refletido quanto à postura assumida pelo professor durante as aulas. Se ele for mais autoritário, a criança ela vai ficar mais atenta, vai ter uma questão do respeito mais acompanhado do medo. Na parte, vocês irão citar como ocorre a observação pelo professor no desempenho dos alunos durante as aulas, né? A partir do momento que ele aplica ali o seu planejamento, como ele consegue identificar os rendimentos da aula. Nessa parte sobre o espaço reservado ao livro didático nas aulas, ele se refere ao momento que é inserido, seria na parte da contação de histórias. Aí você vai informando se existe com frequência e os outros materiais utilizados na aula, ou seja, o computador, né, smartphones, dentre outros recursos pedagógicos. Após isso, vocês irão complementar com isso, ó. Ou então vocês podem começar com essa parte e depois descreve o restante, que seria aquela que eu acabei de citar. Na produção do relato, você vai identificar as aulas, por isso que eu falo que é importante a ficha de acompanhamento aqui. Coloca o nome da escola, de forma descritiva, as datas que ocorreram as aulas. E essa parte aqui, vocês vão colocar relato de observação. Então, o que você colocou na ficha de acompanhamento como observação, você vai colocar os dias aqui. E você vai descrever de forma geral como foram esses aspectos das aulas observadas. E a reflexão sobre a aula, redigir uma reflexão crítica subjetiva sobre as aulas observadas. O que vocês conseguiram compreender a partir da atuação do professor, como foi o efeito, né, sobre os alunos em questão de aprendizagem, é mais sobre isso. Após essa parte, vamos adentrar a elaboração do plano de aula. Aí você coloca aqui no máximo, eles pedem elaborar um plano de aula para cada aula ser ministrada em uma única turma, considerando um número máximo de 4 aulas por semana, para a referida turma no qual será realizada a regência. Esse limite de aulas não se aplica para a pedagogia nesse curso. Será elaborado um plano para cada dia de regência. Ou seja, se na ficha de acompanhamento de vocês colocaram 4 regências, serão 4 planos de aulas. Se vocês colocaram 6, serão 6 planos de aulas e assim por diante. Então, identifiquem na ficha de acompanhamento de vocês. Aí aqui eu já deixei o modelo pronto para vocês aqui, ó. Só falta preencher tudo certinho, de acordo como está aqui no modelo. Por isso que eu acho muito importante vocês baixarem esse modelo do link da descrição. Vocês vão colocar os dados, as informações. O conteúdo da aula seria
Por exemplo, qual conteúdo que você iria abordar? Seria voltado para meio ambiente, trabalhar a educação ambiental, você vai colocando ponto e vírgula, meio ambiente, educação ambiental. Aí você vai e coloca aqui o objetivo geral. Possibilitar o processo de conscientização das crianças nos seus lares. Objetivos específicos, desenvolver atividades que ressignificam a questão da conscientização ambiental. E aí vão colocando 3 objetivos específicos. E aqui a parte da metodologia. A metodologia será dividida em 5 momentos, no qual primeiro você vai colocar, por exemplo, a professora regente irá apresentar um vídeo animado sobre o meio ambiente, para a economia de água. Segundo momento, haverá uma atividade coletiva em que as crianças iriam fazer X. Aí vocês vão seguindo até o 5º momento, que será o fechamento da atividade. Aqui você vai citar os recursos utilizados, ou seja, os materiais, para que a aula possa ser desenvolvida, seja o uso do DVD, a televisão ou retroprojetor para a reprodução do vídeo, as avaliações, critérios e as atividades realizadas. Ou seja, o professor iria avaliar através da observação da participação dos alunos, seria de forma escrita, ou seria somente através de observação. As referências, você vai ter que colocar aqui o link, por exemplo, onde você achou o vídeo sobre a conscientização ambiental. Você coloca aqui e também coloca no final, que está a parte das referências, adicionar nos 2 lugares, não se esqueçam disso. Após isso, vocês irão aqui escrever uma página e meia falando sobre esse relato da apresentação dos planos de aula ao professor. Então, para cada regência, vocês irão copiar, aqui só tem um, mas vocês irão Ctrl+C, dar espaço e colar, quantas regências tiver na sua ficha de acompanhamento. Diante disso, vocês irão criar o relato de como foi a sua apresentação desses planos de aula, como o professor, foi um momento de identificar o que ele achou, o que ele achou melhor corrigir antes de você realizar a regência. Sabe, esses aspectos, e preencher uma página e meia de forma descritiva. Na parte do relato de regência, vocês irão respeitar da mesma forma que a questão dos planos de aula, A quantidade de plano de aula será a quantidade de regência que você deve realizar. Por quê? Por conta da regência ser referente ao plano de aula que você realizou em sala. Então, os dados da descrição da aula, que foi o relato da regência, foi qual o plano de aula que você aplicou. Aí você vai falar sobre a reflexão sobre a aula, o que você achou, qual foi o rendimento, E aí você vai fazer preenchendo de 2 a 3 páginas, mas inserindo, como eu fiz aqui para vocês, ó. Se for 4 planos de aula, você faz metade, no caso, para 2 relatos assim, só copia, dá Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Não tem segredo não. Então, relato de regência refere-se à elaboração do plano de aula. Quantos planos de aula você fez, será a quantidade de relatos de regência que você irá fazer. Aqui, na validação do relatório de estágio, eu expliquei para o de gestão, que já foi publicado, que você vai fazer o seguinte, até deixei a orientação aqui, ó. Copia esse quadro em outra aba, preencha, realiza a impressão e com as assinaturas você vai adicionar nessa parte apagando o anterior. A gente copia, vai aqui, abre outra aba, aqui em Word, aí você vai colar. Depois disso, insira aqui o seu nome, seu número da matrícula, o semestre que você está aqui, no caso, terceiro ano, eu ia falar quinto, o seu curso, licenciatura em pedagogia, qual o nome da instituição, Nopai, Anguera, Uniderp, Pitágoras, realizar as atividades de estágio 1 na escola X, cumprindo as atividades e a carga horária. Aí, depois disso que você preencher essa parte, você vai imprimir, vai pedir para o supervisor de campo, professor, assinar, o professor regente, e você assina. Após isso, depois de impresso e com as assinaturas, você vai escanear esse documento e vou te mostrar o que você vai fazer. Imagina que isso aqui já foi impresso, Vamos fechar essa parte. Aí você vai no seu relatório de estágio, deleta todas essas informações aqui, ó, e vai inserir. Vai estar em formato de foto, Pode estar em PDF, não, gente. Tem que ser imagem, tem que ser JPEG.
Aí você insere, vai lá onde está salvo, vai inserir e pronto. Aí está aqui a parte da validação do relatório. Após isso, você vai apresentar até meia página o suficiente sobre as considerações finais, o que você achou, quais foram os resultados que você teve a partir da realização desse relatório, né? São só essas informações para o fechamento do seu trabalho. Não esqueça de adicionar qualquer tipo de referência de sites, tudo que você encontrar na parte de referências. Tem vídeo aqui no canal que eu explico o passo a passo de portfólio acadêmico, que é muito importante na parte aqui de referências para você identificar como seria esse passo a passo. E pronto, é bem simples. Simples a questão da exemplificação, gente. Eu sei que para alguns vai ficar um pouco difícil. Ah, Nábila, é muito extenso. Realmente, eu falo para vocês que até eu que desenvolvo há bastante tempo, não gosto muito de desenvolver esse relatório na educação infantil. E o dos anos iniciais também é a mesma coisa, porque ele é muito extenso. Principalmente a parte ali que você tem que criar um relato para cada dia que você aplicou o plano de aula. É muita coisa, gente. Mas então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal, compartilhe esse conteúdo com outros alunos também que estão em dúvida, assim como você. Compartilhe nos grupos, tá? Vai estar me ajudando muito também, principalmente em saber que esse conteúdo já está chegando para outras pessoas, né? E eu sei que é um momento de dúvidas de muitas pessoas, de muitos alunos. E é isso. Espero ver vocês aqui nos próximos vídeos, que as orientações serão para o projeto de gestão educativo. E até mais. Um beijão e fiquem todos com Deus.